Boa noite, rapaziada, tudo bem? Vamos lá, falar esse vídeo. Eu tinha feito até uma pauta, tudo certinho, eu tinha organizado, mas organização não é comigo. Mas vamos nessa. Tem um monte de notícia que aconteceram aí, né? Coisas, fatos que aconteceram aí nesse final de semana até hoje que vale a pena a gente tocar no assunto aí. Por quê? É o que eu venho falando, tô sempre falando, não canso de repetir. Os governos estão se movimentando, estão fechando acordo, estão movendo as suas peças, se preparando para um conflito de proporções globais. Não vou cansar de repetir isso. E é para agora, gente. Isso não é daqui a anos não, tá? Isso do ano que vem não passa. Tá? Não tem para onde fugir, né? Então vamos lá. Para começar, algumas notícias que a gente tem que... A Rússia meio que abandonou a Armênia lá, né? A Armênia tá sozinha, até assinou um armistício. Tem um cessar-fogo em vigor entre a Armênia e o Azerbaijão, porém já parece que tá rolando lá uns bombardeios. Não tá dando muito certo, não vai dar muito certo esse cessar-fogo não, tá? Esse é um conflito que eu já falei que é muito importante, porque visa um gasoduto, é um oleoduto e um gasoduto que passa ali, que vai para a Turquia distribuir para a Europa. Então é uma coisa que afeta bastante a Rússia, afeta bastante o acordo de Israel com o acordo de Abraão, dos filhos de Abraão, né? Que eu já falei também sobre isso. Então é algo muito importante, tá? O fato da Armênia estar ali a priori abandonada, parece que, e é uma coisa tão importante para a Rússia, que fica até estranho, né? A Rússia está fazendo tanta coisa para finalizar os oleodutos dela para a Europa, né? Usa tanto dinheiro para isso, né? Tanto poder político, todo o capital político dela ela usa para isso, que não dá para entender como é que ela está deixando a Armênia sozinha nessa treta aí, tá? Ok. Falando nessa parte do mundo, a Turquia ela testou com sucesso 3 mísseis das suas baterias S-400, né, mísseis antiaéreos. Ela testou ali na região de Sinop, ali no Mar Negro, Mar Cáspio, não sei dizer, acho que é o Negro. E essa bateria foi o motivo dos Estados Unidos, a compra desse sistema de mísseis, né, por parte da Turquia, né, comprou da Rússia, fez com que os Estados Unidos retirassem a Turquia do programa F-35, dos caças furtivos, né, porque os Estados Unidos disse que não pode, um país que tem um F-35 não tem que comprar bateria russa, porque pode passar informações da furtividade do caça, né, e fazer com que essas baterias consigam localizá-lo, né. Então não é interessante para os Estados Unidos que a Turquia continuasse no programa F-35. Ela pagou, mas não levou, né? Os Estados Unidos também fechou um acordo aí com a Saab, um contrato entre o Pentágono e a Saab sueca, que é a mesma que produz os Gripens brasileiros, né? Os caças brasileiros. Esse acordo diz respeito a um produto que é um míssil portátil multimissão, tá? Ele serve, o emprego dele é antipessoal e anti-carro também de combate, anti-tanque. E é um míssil muito versátil, muito poderoso, muito bom o míssil, né? É um míssil para os Estados Unidos comprar, porque é melhor do que o dele, né? Os Estados Unidos produz tudo. Então os Estados Unidos fez esse acordo, fechou esse contrato com a Saab. O estranho, porque os Estados Unidos comprar arma de outros países é normal, acontece, tá? Mas o estranho é os moldes do acordo, os moldes do contrato. O contrato não estipula o prazo para entrega e nem a quantidade de mísseis. Ou seja,
não é um acordo normal, né? Acordos, não é contratos normais. Contratos de armamento militar, eles são muito minuciosos, né? Não pode ter falha, não pode ter erro, o combinado não pode sair caro. Então o que acontece? O carro tá meio estranho. Quando você faz um acordo que não estipula o prazo, não estipula a quantidade, é porque pode ser que a entrega seja de imediata. E pode ser porque quando você estipula um prazo, você tem que entregar tanto até tal dia, tanto até tal ano, tanto nesse ano, tanto nesse mês, tanto nesse ano. E quando você não estipula isso, você pode ficar mais maleável isso, né? Entrega quantos puder. Entrega quanto você puder esse mês, quanto você puder no outro mês, e assim vai, entendeu? Esse é o tipo de acordo, esse é o tipo de contrato que você só assina em caso de guerra, tá? Então esse é um indicativo muito grande, né, do que eu não estou errado, do que eu estou falando, tá? Outra coisa também, aproveitando o link aí sobre a Suécia, né? A Suécia, ela começou ela aprovou agora um aumento do orçamento militar. Do nada, a Suécia vai aumentar o orçamento militar em 40%. Da onde ela vai tirar isso? Ninguém sabe, mas é muito. O orçamento militar da Suécia, qualquer país que aumentar o seu orçamento em 40%, é muita grana. Tem que lembrar que a Suécia não faz parte da OTAN, tá? A Suécia não é um país da OTAN. Ela nunca quis entrar na OTAN, ela é neutra, né? Só que ela sempre foi inimiga da Rússia, né? Os suecos nunca foram muito fãs dos russos e os russos nunca foram muito fãs, porque saíram do mesmo lugar, né? Tudo ali meio que viking, então eles sabem com quem estão lidando, né? E a Suécia, inclusive o Gripen é um caça feito, né? Ele foi um caça pensado desde o começo do primeiro Gripen lá atrás para combater caças russos, né? Ele não é um caça feito para combater caça americano. O projeto dele é para tretar com o russo, né? E além disso, além do aumento do orçamento, eles estão também... A Suécia decidiu dobrar a quantidade de recrutamento. Antes eles recrutavam lá 1.000 pessoas por ano, agora vão partir a recrutar 2.000. Dobraram. O motivo para isso tudo, do aumento do orçamento e de duplicar a quantidade de recrutamento, o ministro da defesa sueco disse que o motivo é simples. A Rússia está disposta a utilizar de meios militares para atingir objetivos políticos. Então a Suécia precisa se preparar. Simples assim. Olha que coisa. Simples assim. Essa é a explicação do ministro da Suécia, do ministro de defesa da Suécia, ok? Os Estados Unidos também está tendo um probleminha com a ONU. A ONU não quer sancionar as sanções. A ONU não quer homologar as sanções contra o Irã. Os Estados Unidos está tentando sancionar o Irã para que ele não consiga atingir o objetivo dele, né, que é a construção de uma bomba atômica. Embora a tecnologia ele já tem, a dificuldade aí é o enriquecimento de urânio, né? Então os Estados Unidos está levantando novos embargos para tentar evitar que o Irã consiga chegar à bomba atômica, mas a ONU o secretário-geral da ONU já disse que não vai tomar atitude nenhuma para isso. Ou seja, deixa o Irã ter bomba. Gente, tem uma coisa errada com essa ONU, cara, né? A ONU tem lado, né? O mundo tá polarizado e a ONU tem lado, tá? E não é o nosso, né? Não é o lado da paz, né? Então é isso, tem isso. Os Estados Unidos também rejeitou novamente assinar o acordo de não proliferação de armas nucleares com a Rússia. O Trump já havia saído desse acordo porque a Rússia assina acordo, mas a Rússia
não cumpre o acordo, né? O acordo incluía aí algumas coisas. Esse acordo foi assinado lá atrás pelo Ronald Reagan, né, o presidente americano, e pelo Gorbachev, né? Isso um pouco antes aí da perestroika. E quando a União Soviética já estava indo pro saco já. Aí o Trump não quis renovar, o Trump saiu do acordo, né? Ele revogou o acordo, tirou a assinatura dos Estados Unidos desse acordo, alegando isso, que só os Estados Unidos cumpriu o acordo e a Rússia não. Então, ou seja, não tinha cabimento continuar no acordo. A Rússia então se propôs a congelar por um ano, né? Por esse próximo ano qualquer armamento, mas os Estados Unidos disse que não tem que congelar por um ano. Só vai assinar acordo de novo se congelar permanentemente. E a Rússia não está querendo muito isso, né? Tá meio reticente nessa questão. Outra coisa, aproveitando ali, falando de potências nucleares, né? Vou dar um link aí para a França, que é uma potência nuclear. A França, o Emmanuel Macron tá lacrando, né? O Lacron, ele está fazendo um programa agora, praticamente um programa de islamização da França. É um programa governamental para que os franceses entendam o Islã. Hoje, tudo que o governo da França lança, a cartilha, qualquer coisinha que o governo francês imprima num papel, ele imprime em francês e em árabe. E está fazendo esse programa aí agora para que o francês entenda o Islã. Ou seja, é a tentativa de islamização, né, da França. E o francês que não concordar está sendo taxado pelo Macron, pelo governo francês, de separatista. O Macron chegou a usar o termo "não passarão". Aspas para o Macron: separatistas não passarão. Quem usa esse termo, gente? Né? O pessoal na França já estava cansado do socialismo e não quiseram votar na Le Pen, que era conservadora, porque caíram no mimimi da mídia, né? Nos Estados Unidos foi assim, a mídia caiu em cima do Trump. No Brasil, a mídia caiu em cima do Bolsonaro. Ou seja, eles não querem conservadores no poder, né? Quebrar o sistema. A Le Pen era a única conservadora disputando a eleição na França. E só que o francês, como sempre, né? O francês, ele é muito francês, né? Muito MBL. O francês é muito MBL, né? Muito liberté, fraternité, igualité. É muito bosta, né? O francês é muito bundão, né? Então eles não quiseram votar na Le Pen porque caíram na mídia, né? No mimimi da mídia, que ela era fascista, opressora, aquele mimimi de sempre. Votaram no Macron porque o Macron era o Amoedo dos caras, né? O discurso do Macron era muito parecido com o discurso do Amoedo, do Luciano Huck, que ele era a terceira via, ele não era nem esquerda nem direita, ele é um centro moderado, só que ele saiu do partido de esquerda, né? Ele sempre foi do partido de esquerda. O francês caiu e se fudeu. Agora a invasão islâmica na França está em pleno curso, né? E ele faz parte disso, ele é um inimigo da França. Teve outras situações também, uma coisa boa entre Brasil e Estados Unidos, né? Parece que hoje, olha que coisa, né, estranha, né? O conselheiro de segurança da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, um cargo, patente altíssima lá dentro, né? Um cargo altíssimo no governo americano, há 15 dias da eleição veio aqui para o Brasil e assinou hoje 4 acordos aí bilaterais com o Brasil, né? Esses acordos dizem respeito é um acordo para facilitar o empréstimo do Banco Americano, do Banco de Fomento Americano, para obras de infraestrutura para exportação no Brasil. Só que o secretário de segurança, para fazer isso, eles podiam mandar outro cara, né? Não o secretário de segurança, né? Parece que tem mais acordos aí assinados entre Brasil e Estados Unidos. Volto a frisar, a eleição é o prazo limite.
Assim que passar as eleições nos Estados Unidos, começa a treta, tá? Então, os Estados Unidos e o Brasil precisam, como o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos, o Brasil vai ser um aliado importantíssimo para os Estados Unidos nessa guerra, o Brasil, eles precisam fechar algumas portinhas ou arrumar burocracia, né? O Brasil, como é que o Brasil vai fazer para fornecer alimento, para fornecer arma, os Estados Unidos para fornecer arma, fornecer tecnologia para o Brasil e aquela coisa toda? O que precisa ser feito? Primeira coisa, a burocracia, né? A parte burocrática tem que estar fechada. E vamos lembrar que a gente teve aí 30 anos de esquerda no poder, desde o Fernando Henrique, fodendo as relações do Brasil com os Estados Unidos, né? Quebrando os acordos, não assinando acordo. Então o Brasil, a burocracia, no papel, o Brasil não tem muito, embora nós somos aliados, né, de palavra ali, o Bolsonaro e o Trump se dão muito bem e o governo, o conservadorismo americano e o brasileiro une esses dois povos, né? A gente não tem essa burocracia, né? Então a gente precisa organizar a burocracia para não ter problemas futuros de fornecimento de armas, ou de tecnologia, ou de alimento, ou de coisa assim, que é o que a logística de uma guerra demanda, tá? Os Estados Unidos também tomou uma decisão hoje de aposentar aí alguns helicópteros de ataque, né? Os Cobras, os Super Cobras. Vão transformar alguns em Vipers e outros vão ficar parados. Provavelmente, isso já é um palpite meu, isso vem para o Brasil, tá? E alguns desses helicópteros de ataque vem para o Brasil, porque o Brasil precisa desse tipo de armamento e só tem uns russos lá que não é o que o Brasil precisa, né? A Marinha hoje também, amanhã a Marinha vai fazer uma cerimônia, né? Porque vai começar a montagem do nosso reator nuclear, do Álvaro Alcântara, coisa assim, do nosso submarino nuclear, né? Então vai começar a montagem da Marinha, a Marinha vai começar a fazer a montagem desse nosso reator nuclear para o nosso submarino nuclear. Isso é feito aqui no interior de São Paulo, esqueci o nome da cidade, mas o Brasil, como eu disse, o Brasil tem aí tecnologia até para bomba atômica, né? Nós somos muito bons em enriquecimento de urânio, né? Então é isso, pessoal, essas informações aí que tem, né? Mais informações que levam, né, a acreditar que vai eclodir aí vai acabar acontecendo um conflito mundial aí, né? Tinha mais informações, mas eu acabei esquecendo. Como eu disse, eu tinha feito uma pautinha, mas eu acabei saindo com pressa e deixei lá no escritório. Então é isso, pessoal, volto a dizer, vamos ficar esperto, vamos se preparar. Quando se trata de guerra... lembrei, a Bolívia voltou a ser comunista, né? Tiraram o Evo Morales do poder, mas a Bolívia continua, voltaram, os comunistas voltaram ao poder na Bolívia, tá? Inclusive foi muito interessante lembrar disso agora, porque nesse final de semana passada, se não me engano, o exército fez um exercício de guerra, né? Na Amazônia, que seria ali na região da Amazônia, que seria um exercício onde um país, hipoteticamente o país vermelho, né, invade o território e nós, o país azul, temos que retomar esse território. Que tipo de exercício é esse? Né? Vou te explicar. Parece ser um exercício de defesa, né, onde a gente defende um território que foi invadido, a gente retoma o território, não é isso? Isso é a impressão que passa, né? Que é um exercício de defesa, de contra-ataque. Mas não, o exercício é o seguinte, se fosse um exercício de defesa, se fosse um exercício completo, o Exército Vermelho teria que invadir primeiro, né, lutar para invadir e depois nós lutarmos para reconquistar. Não, o exercício já começa com a reconquista. Ou seja, não é um exercício de defesa, é um exercício de ataque, né? Ou seja, o Exército Brasileiro está fazendo o exercício de ataque. Nesse exercício ele retoma ou toma uma refinaria de petróleo,
retoma algumas cidades, retoma algumas fábricas, é bem calculado ali. É um exercício bem bacana, né? Que é aquela velha história: se você não adestra, se você não treina, você não consegue fazer. Então as tropas brasileiras estão sendo adestradas para uma missão de ataque, tá? Nunca foi feito esse exercício desse tamanho, né? É a primeira vez que acontece. Então estamos aí nos preparando para isso, né? Então é isso, pessoal. Lembrei de mais essa pautinha aí. Então vamos ficar ligado, vamos ficar de olho. Se ficar faltando alguma coisa, eu retomo, faço outro vídeo amanhã. E é isso, beleza? Vamos ficar esperto, se ligar. As coisas estão acontecendo, só não vê quem não quer, né? Tem mais assuntos referentes à geopolítica, mas isso já entra em esferas de poder. Foge um pouco do que eu tento falar aqui, que é a parte militar da coisa, né? Porque no final das contas, o poder que conta é o poder bélico, né? Não é o poder financeiro, não é o poder institucional, mas sim o poder bélico. É esse que no final fala mais alto, né? Aquela velha história de Samuel Colt, né? Deus fez os homens, Samuel Colt os tornou iguais, né? Samuel Colt inventou revólver, né? Ou seja, Deus fez os homens, uns grandes, uns fortes, uns fracos, mas Samuel Colt os tornou iguais. Ok? Então fica para reflexão. Um abraço a todos. O mundo tá entrando num momento que não vai ser bom, não vai ser legal, mas é inevitável. Então vamos nos preparar para ele, ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, boa noite.